Muito bem-vinda a essa aula. Já peguei aqui meu chá para a gente bater um papo bem importante sobre burnout. Se você caiu nesse vídeo, provavelmente é porque você ou já passou por um, ou tá passando por um, ou tá à beira de um. Qual é o seu caso? Bom, me apresentar um pouquinho, né? Essa é uma série que eu resolvi fazer nesse momento de fim de ano. Por quê? Porque é a hora que tá todo mundo correndo para cumprir as metas que não foram cumpridas ao longo do ano. E aí a gente tem uma tendência a trabalhar mais para dar conta, para fazer acontecer, né? E aí provavelmente você vai estar lá no Natal ou no início de ano querendo só dormir, morrendo na cama. E aí férias pra quê, né? Só pra dormir. Enfim, e tá na hora de a gente falar sobre isso, falar sobre burnout de uma forma mais, mais prática, sabe? Então, fica comigo até o final dessa playlist, né, desse conteúdo todo que eu tô preparando pra você, onde a gente vai falar sobre, primeiramente, né, sobre o que é burnout, então, qual é a definição de burnout. O segundo vídeo a gente vai falar sobre as causas, então você vai ter um repertório gigante para você entender por onde é que esse ar nesse balão tá entrando, onde é que tá o furo desse balão, né? E também, aliás, saindo, né? E também um vídeo sobre identificação, né? Então, como identificar. E o quarto, último, um vídeo mais resolutivo, onde eu vou te ajudar a definir melhores caminhos para você poder avançar em direção à sua saúde, né? A uma maior saúde mental e se afastar do burnout. Bom, primeiramente, meu nome é Késia Nascimento, então se você não me conhece, não me acompanha, né, e tá me vendo agora, eu sou nômade digital, eu tô nesse exato momento aqui na França, tô morando na região de Bordeaux, mas a gente sempre tá caminhando por aí, né? Então, em breve não estarei mais, vou voltar para os Alpes franceses em breve. E, bom, quem sou eu para falar de burnout, né? Quem é a Késia? Por que que eu tô falando desse assunto? Por que que me toca esse assunto? Primeiramente, me toca porque eu tive dois, né? Eu tive o meu primeiro lá na Rússia, na época que eu ainda trabalhava com projetos para o governo federal, né? Então, eu cuidava de missões internacionais e projetos, gestão de projetos do governo federal e do Itamaraty. E teve um belo dia na Rússia que eu realmente desliguei, eu tive um apagão. E ali eu queria simplesmente sair correndo, não ver mais ninguém, mas não era possível, eu tive que sustentar ali, né, aquela minha atividade, aquela minha profissão na época. Mas foi muito custoso, aquilo me trouxe, né, coisas até hoje para serem trabalhadas, né, e que estamos aí, ó, na ralação trabalhando. Então, lá foi em 2017, se eu não me engano, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, e a segunda eu já estava como empreendedora, né? Porque eu tomei uma decisão de deixar o trabalho que eu estava, a profissão que eu estava, os cargos que eu estava ocupando e começar uma vida mais livre, né? E é isso que eu empreendo, então, desde 2018. E só que aí o que que acontece? Como a gente se leva junto com a gente para todo lugar que você for, amada, mesmo que você mude de carreira, mude de empresa, mude de, sei lá, de atividade, você vai se levar junto. Então, o seu comportamento vai ser o mesmo. E aí, isso foi o que aconteceu comigo. Eu tava lá, né? E aí, eu, como empreendedora, acabei tendo meu segundo burnout. No primeiro, eu acabei tomando remédios, e é isso aí. Eu tava, assim, numa vida bem distante, assim, de mim. Eu tava 10 quilos acima do meu peso, né? Mais do que, né? Do que esse meu peso atual. E eu tava muito mal de saúde na época, porque eu focava tanto no trabalho, em resultado, em produtividade, para me equiparar principalmente a ser suficiente dentro daquele ambiente bem masculino que eu vivia, né? Que acabou que eu me levei à exaustão. E eu acho que um dos primeiros pontos que a gente precisa aqui ancorar já, e que vai ajudar muito você, é você se autorresponsabilizar pelo que está acontecendo com você. Eu sei que é muito mais legal a gente responsabilizar outra pessoa, mas é a forma como você vive, né? Eu já estou antecipando aqui algumas coisas que eu vou trazer ao longo desses vídeos, né? Dessa série sobre burnout. E por que que eu resolvi fazer esse conteúdo agora, né? Além desse momento de fim de ano, como eu já mencionei, eu dei duas entrevistas no Brasil antes de eu, né, sair do Brasil para o SBT, compartilhando esse meu processo, né, de restabelecimento
e também sobre o meu trabalho, porque hoje eu trabalho com mulheres burnoutadas, né? Talvez se você seja uma delas, talvez a gente trabalhe juntas, né, de alguma forma, porque eu aprendi que nesse segundo burnout, eu aprendi que eu ia precisar reaprender a viver mesmo, né? Como eu disse. Então, esse assunto me toca porque, primeiro, agora ele deu um boom, né? Então tem muita gente falando também muita borracha, muita besteira, e muita gente falando que tá com burnout, sendo que não tá, tá com outra coisa. Então, assim, acho que a gente precisa colocar as coisas nos seus lugares, entender o que que é uma coisa, o que que é outra, e aí sim, para dar o quê? O melhor encaminhamento. Se você não tá com burnout e só com uma crise de ansiedade, que não é bem só, né? É uma crise de ansiedade, você vai buscar um tipo de tratamento, né? Agora, se você sim se diagnosticou com burnout, você vai buscar outras formas de tratamento. Por isso que é importante a gente deixar essas falácias todas, e é por isso que eu resolvi abrir a câmera depois de tanto tempo, para poder dar uma aula aberta sobre isso. Sim? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em burnout, o que que a gente precisa buscar? O que que é isso, né? Então eu fui lá na OMS, né, na Organização Mundial da Saúde, e perguntei, e aí, o que que é burnout para vocês? Né? Bom, e eles estão definindo, né, que a OMS, brincadeiras à parte, a OMS, ela define o burnout como um fenômeno ocupacional, beleza. Então, a gente já sabe que ocupacional tem a ver com empresa, né? Com empresa não, com profissão, né? Com essa coisa dentro da organização, ou seja, na nossa vida profissional, né? Vida profissional, melhor jeito, melhores palavras, né? Bom, e aí, além, né, de ser um fenômeno ocupacional, ela resulta em estresse crônico no trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. É exatamente isso. Resulta de estresse crônico no trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, a OMS está reconhecendo que a gente está tendo burnout por uma falha nossa de sistema, por a gente não ter gerenciado muito bem o nosso trabalho. E aí, amada, essa é a busca, é uma das maiores buscas que tem na internet, em cursos e coisas e por aí vai, né? Como ser mais produtiva, como se organizar, a como trabalhar melhor, essas coisas todas, né? E aí esse gerenciamento de sucesso que ele fala, na hora que eu li, eu falei, nossa, que coisa, né? Engraçada, porque a gente chega no burnout por causa dessa busca pelo sucesso e por causa dessa tentativa de gerenciamento de tempo. Primeira coisa que a gente tem que entender, tempo não se gerencia, não dá para gerenciar, né? O que a gente precisa gerenciar? Nossa energia, principalmente nós mulheres, a gente precisa saber gerenciar essa energia. Digo até por esse contexto aqui dessa gravação. Eu simplesmente acordei com esse assunto borbulhando na minha cabeça, e aí eu arrumei um tempo aqui na minha agenda, falei, bom, eu vou produzir essa aula, eu vou gravar hoje, porque eu tô com essa energia. Então, eu simplesmente fui lá, tomei um banho, me organizei, papapá, fiz a aula, liguei a câmera. Porque eu tô aproveitando essa energia para fazer isso. Ah, Kézia, mas eu tenho mais um monte de outras coisas para fazer. Eu não ia conseguir fazer isso, ligar a câmera e gravar. Eu também tenho. Mas eu tenho um sistema. Hoje eu criei um sistema que serve como meu chefe para eu conseguir, inclusive, entender o que fazer dentro da energia que eu tenho. Dentro da energia que está disponível agora. Sabe? E assim eu vou manejando meu tempo. Eu tenho um curso sobre isso inteirinho, né? Porque não é um assunto tão simples. E principalmente porque a gente já foi muito condicionada a pensar que a gente pode se comportar ou agir dentro desse tema de produtividade como os homens. E não dá. Você pode até conseguir, eu consegui. Mas me custou bastante. Me custou saúde, me custou sobrepeso, me custou 2 burnouts. Não é assim, gente, já deu. A gente precisa dar uns passos para trás e começar a olhar a nossa vida de uma perspectiva um pouco maior. Então, essas fórmulas que esses gurus de produtividade, né, eles trazem, eles não consideram alguns assuntos femininos, entende? E aí esse gerenciamento de sucesso que a OMS fala, cara, a gente precisa rever o que é esse sucesso pra gente. Você tá buscando o quê? Por exemplo, eu tenho uma mentoria de negócios, né? Muitas empresárias chegam, eu quero faturar mais. Beleza. Todo custo de aumento de resultado, aliás, todo aumento de resultado vai ter um custo. A gente precisa entender qual é o custo que a gente está disposta a pagar. Porque senão a gente vai sempre ficar correndo atrás do rabo, sempre querendo mais. E às vezes, não precisa. Você pode ter paz. E isso é um ponto muito importante. Parece que a gente não tem permissão de ter paz.
E isso é uma das coisas que leva a gente ao burnout. A gente não tem permissão de se sentir, ok, tô bem, não tô precisando de mais nenhum curso, não tô precisando de mais nada, tô suficiente, né? E a gente tem, por conta, né, da nossa própria natureza, esse espaço dentro da gente, que é o nosso útero, que é um espaço vazio. Então a gente já tem essa coisa mais de insuficiência, a gente já se sente insuficiente. No trabalho, na família, a porra toda. Então, você vê como essa conversa, ela é profunda. Não dá pra gente tratar aqui na superficialidade, a gente tem que tratar um pouquinho aqui, né? Então, essa é passando por essa definição da OMS, né? Agora a gente precisa de um entendimento de algumas dimensões. Então, a OMS ela enfatiza que o burnout é uma condição não é uma condição médica, né? Mas que é um fenômeno que afeta a saúde mental. Então, não é uma doença, é uma síndrome, por isso que chama síndrome, né? E que ela afeta a nossa saúde aqui, ó, na nossa saúde mental. E que está relacionada a esses fatores de estresse, principalmente no ambiente de trabalho. Ah, então quer dizer que se eu sou mãe e tô com burnout porque tô aqui amamentando sem dormir, sem tomar banho, papapá. Não, isso não é burnout. Porque o burnout está ligado a situações, está relacionado com o trabalho, tá? Com fatores de estresse no trabalho. Então, olha aí, ó. Talvez você já, já saia desse vídeo agora. Ou não, fica aí, porque você pode ajudar a coleguinha, né? Uma amiga. Gente, conhecimento é muito importante. E pode ser que você não esteja nesse momento agora, mas esses vídeos, eles podem te trazer uma consciência de como evitar chegar lá um dia. Né? Então, por favor, compartilha ele com quem você sentir de compartilhar, porque é um conhecimento de saúde geral mesmo, né? Então, te agradeço por isso, inclusive. Bom, então, quais são as dimensões, né, desse fenômeno que a gente está enfrentando, principalmente na sociedade moderna, que infelizmente é uma sociedade considerada como a sociedade do cansaço, né? A gente já tem esse mote de todo mundo tá no seu limite, porque tá tudo tão acelerado que tá todo mundo sempre no seu limite. Então, sim, essa é uma síndrome desse nosso momento moderno, né? Das mulheres modernas, que tem que lidar com casa, família, trabalho, relacionamento, filhos, é muita coisa, né? Só que aí, como a gente sempre dá um peso muito grande no trabalho, o furo do balão acontece de lá. Porque é muito mais fácil a gente reconhecer que tem alguma coisa errada no trabalho do que alguma coisa errada dentro da gente mesmo, né? Então, o trabalho, ele é um grande portal para a gente entender que tem alguma coisa equivocada na nossa vida. Sim? Então, por isso a importância de a gente entender, né? Poxa vida, meu trabalho está sendo essa grande porta para eu entender que tem alguma coisa que está faltando, que tem alguma coisa que não está legal. Por quê? Você já deve sentir isso, mas você não tem tempo nem para você se escutar, nem para você sentir o que você tá sentindo aqui no seu corpo, sabe? Então, o trabalho vai ter que te mostrar. De alguma forma, você vai ter que sentir. E a maioria das mulheres, pelo menos que chegam até mim, tem muita dificuldade de sentir, até mesmo porque eu já tive e de vez em quando eu ainda caio nesse lugar para revisitar, né? A gente às vezes usa o trabalho para poder ficar nesse lugar de desconexão com as nossas emoções. E muitas vezes a gente fala, ai meu, para que sentir? Sentir só me atrapalha, sentir só faz eu me atrasar. Eu tenho que entregar meus resultados, eu tenho que entregar minhas metas, eu tenho que cumprir meus projetos. Dá para sentir não. Então, em algum momento, essas emoções elas vão abrir e elas vão chegar. E vão chegar por onde elas têm espaço. Ou pelo lugar que a gente mais sente afetação, que dá mais para afetar a gente. E geralmente é o trabalho, né? Bueno, então, primeira dimensão. Sentimento de exaustão ou falta de energia, né? Então, essa é a primeira dimensão do burnout. É um estado de cansaço emocional mesmo, é um cansaço físico. Então, é aquela coisa da bateria baixa, né? Segunda dimensão do burnout, o ceticismo ou o distanciamento mental em relação ao seu trabalho. Sabe aquela, ai, não aguento, vou para esse trabalho de novo. Aquela atitude mais negativa, aquela apatia, sabe, ao seu emprego, à sua empresa, às suas responsabilidades, aos seus colegas de trabalho, aos seus clientes, você não quer ver eles nem pintado de ouro, né? E o terceiro é a redução da eficácia profissional.
Então, você vai se sentir que você está conseguindo fazer cada vez menos. Ou você continua fazendo a mesma quantidade do que você faz, só que de uma forma muito custosa. Te custa muito, muito. Já não é mais fácil como era antes. Entende? Então, o que que acontece aqui com essas dimensões, com essas três dimensões? A gente tá na luta ou na fuga, percebe? Aqui tá acontecendo um jogo de luta ou fuga. Meu, esse trabalho tá me consumindo. E aí, ou você vai lutar buscando se reciclar, pegar mais amor para esse trabalho, se tornar mais produtiva, que é o primeiro estágio que acontece com muita gente, né? Não. Inclusive, quando as pessoas vêm para fazer transição de carreira comigo, eu checo três coisas com ela, né? Porque tá tendo uma insatisfação no trabalho. Beleza. Essa insatisfação no trabalho, primeira coisa, né? Às vezes é contigo mesma, você tá meio desgastada, você tá precisando se reciclar, sabe? Tomar um ar. Então, estudar alguma coisa diferente, tomar gosto de novo, sabe? Então, você pode pegar esse R e testar esse R. Se você testou esse R, você continua na empresa e não tá rolando, não tá dando certo, o segundo R é de você se realocar, ou seja, mudar de empresa, né? Mudar de setor, mudar de tarefa, mudar de atividade, mudar de colega de cabine, sei lá, sabe? Você pode tentar essa realocação para ver se melhora as coisas. Porém, se você se reciclou e se você se realocou, o terceiro R é rua. Não tem. Vai ter que procurar alguma coisa, né, diferente para você do que ficar lá batendo, né, murro em ponta de faca. Então, percebe que nesse momento que você está se sentindo cansada, exausta, sem energia, menos produtiva, né, totalmente distanciada do seu trabalho, pode ser que um desses dois R's que eu acabei de compartilhar te ajude. Mas aí que tá, né? Transição de carreira é diferente, né? A motivação de uma transição de carreira aqui, onde a gente usa esses dois R's, é uma motivação diferente de quem tá com burnout. E aí, burnout, amada, pode ser que o seu trabalho seja até bom, que você goste do seu trabalho, só que você tá desconectada. Porque você tá desconectada de ti, da sua vida. Você colocou demais, assim, ó, pesou muito a área da vida do trabalho. E aí agora, explodiu. Então, tu não necessariamente vai precisar fazer uma transição de carreira. E isso é muito importante. A maioria das pessoas que me procuram falando, estou com burnout, elas já estão pensando em fazer transição de carreira. E aí, o que que eu falo? Que eu vou falar no quarto vídeo melhor. Mas eu trago essa visão de vida, mostrando para ela que nem sempre o problema tá no trabalho. O problema é que ela precisa revitalizar a vida dela como um todo. Cuidar dela melhor como uma ser humana, como uma mulher responsável por si mesma, né? E não ficar esperando a empresa pagar um treinamento, um curso, um workshop. Não! Gente, a gente tá numa era onde a gente tem tudo à disposição, então a gente precisa buscar aquilo que faz sentido pra gente se cuidar mais. Então, é importante a gente entender esse ponto, né? Às vezes você precisa sim fazer uma transição de carreira, porque o trabalho tá tóxico, tá sei lá, deu, né? E aí você pode fazer já direto essa transição de carreira, eu tô aqui para te apoiar com isso. Mas ou você tem outro caminho também, que é o de você descansar, se revitalizar, mudar seu estilo de vida, se reciclar, se realocar, sabe? Mas não vai precisar fazer uma grande mudança na sua vida do trabalho. Entende? Então, é isso. Esse primeiro vídeo eu queria trazer esse panorama geral, tá? Pra você não ter que literalmente queimar a ponte, sair do seu trabalho, enfim, querer tirar um sabático, ou então acabar caindo numa depressão, amada, porque não tem jeito. O burnout, ele é uma porta que se abre para você como uma oportunidade. E eu falo que o burnout foi isso para mim. Foi uma grande oportunidade para eu estar onde eu tô, tendo a vida que eu tenho. Se não fosse o burnout, eu não tinha acordado que eu tava vivendo uma vida muito equivocada, muito distante do que eu queria para mim. Então veja isso como uma oportunidade, tá bom? E é isso. Nos vemos então no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, compartilha com alguém e gratidão. Um beijo e até!